Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Hoje eu vou narrar essa trip, que foi uma trip minha de Cobenfed, de quando eu tinha 27 anos, um bebê. Eu tinha acabado de começar nesse mundo, eu tava mais ou menos no segundo ano explorando psicodélicos e eu tive essa trip de 4 gramas de Cobenfed. Eu comi mais ou menos umas 2 horas da tarde, durou umas 7 horas. O cenário... Limpei a casa, limpei a minha mente, eu tava sozinha. E geralmente essas trips são narradas por inteligência artificial. Mas como essa é uma experiência minha, eu decidi narrar. Então tenha paciência comigo enquanto eu gaguejo pra falar tudo. Vamos lá. Bom, eu tomei os cogumelos e eles eram tão fortes que mais ou menos uns 5 minutos depois eu já comecei a sentir náusea e aquela sensação forte na nuca. Sabia que seria uma viagem muito intensa. Então me deitei, fechei os olhos e deixei o cogumelo me atacar. Eu estava muito calma e pensei comigo mesma. Vai ser fácil, você só vai ficar deitada aqui e pronto. Nada de ruim pode acontecer. Haha, pouco eu sabia que andaria, rastejaria e me arrastaria como uma criatura por toda a parte da casa. A minha intenção inicial era experienciar a verdade. Mas como descobri durante a viagem, isso me deu o que eu precisava, né? A viagem, ela sempre dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. E de uma certa forma eu acabei experienciando a verdade através da morte do meu ego. Tendo em vista que houveram momentos em que eu fiquei inconsciente ou que a minha mente foi incapaz de compreender o que estava acontecendo, a organização desse relato é um pouco bagunçada. Eu entrava naqueles estados de transe, da morte do ego, e quando eu voltava para mim mesma, eu me sentia péssima. O meu ego, ele tentava entender tudo o que estava acontecendo e parecia que estava punindo o meu corpo. Toda vez que eu voltava, me dava ânsia. E eu separei essa experiência por partes. A primeira parte é do ego criança. Agora eu entendo perfeitamente quando as pessoas dizem que cogumelos podem ser selvagens e sujos. Eu não fui um ser humano civilizado de alguma forma. Me senti como uma criatura, um macaco, um jaguar, algo assim. Do jeito que me sentei e a maneira que tirei a roupa, não sei porquê, mas sempre que eu tenho experiências psicodélicas eu tiro todas as minhas roupas. Parece que eu estou tentando retornar para as minhas raízes, para os meus instintos, para a naturalidade. Foi como se essa criatura estivesse com raiva de mim pela maneira como tenho vivido a minha vida. O que é toda essa merda que você veste, que você põe no seu corpo? E ainda mais interessante foi que meu ego, que é aquele que veste a roupa formal, a roupa social, come com garfo e faca, anda com classe, mas por dentro a mente tá podre com todo lixo, TV, redes sociais, má alimentação, gente tóxica ao redor, não me importando o suficiente com o meio ambiente. Como nós, seres humanos, somos hipócritas. Eu não sou uma pessoa ruim, mas eu tenho a sensação que poderia estar fazendo muito mais pelo mundo, e isso foi me mostrado pelos cogumelos. Então eu era uma criatura e além de livre de roupas e classe, a mente dessa criatura era muito mais inteligente, sábia e prudente. Eu senti que mesmo sem as roupas e com esse instinto mais selvagem de ser aquela criatura estava muito mais conectada com a natureza do que o meu ego, que é essa imagem que eu apresento, que veste roupa formal e se apresenta com classe. E a natureza tem humor. Eu lembro de ter perguntado o sentido da vida, e primeiro apareceu o símbolo do infinito. E por trás do símbolo do infinito começou a mostrar 2 crianças numa gangorra, subindo e descendo e fazia o símbolo do infinito. E aí eu entendi a resposta, que não existe sentido nenhum. Caralho. E além disso, eu tive a visão de que eu corria atrás de uma pessoa que segurava o segredo da vida. E sempre que eu me aproximava dessa pessoa, a pessoa que segurava o sentido da vida jogava para outra pessoa. E aí eu perseguia a outra pessoa e quando eu chegava perto, ela jogava para outra pessoa. E isso seguiu por um tempo e eu comecei a me matar de dar risada da tolice e da seriedade que eu entrei na experiência querendo saber o sentido da vida. A segunda parte, a natureza. Falando sobre a natureza, me foi mostrado como curar meu corpo também, não só com cogumelos, mas através dos alimentos e da natureza. Tive a percepção de que quanto mais tempo passo na natureza, mais meu corpo funciona perfeitamente. Quando passo tempo na natureza, meu corpo se perde nela e ele se cura, como se a natureza estivesse ensinando o meu corpo apenas através da observação e de estar ao redor dela. A terceira parte, escuridão.
A escuridão profunda. Essa máscara da sociedade onde eu só mostro o que eu considero serem as partes boas de mim, o que é bonito, e reprimo tudo que eu considero feio ou ruim, me vendo como um todo, o lado ruim, minha escuridão, meus desejos, também essa minha parte, mas da escuridão, das sombras, também quer se manifestar do mesmo jeito que eu manifesto as partes boas. Isso foi me mostrado, a maneira que venho mostrando minhas qualidades, somente o meu lado bom, e o ego é aquele que separa o mal do bom, o errado do certo, o bonito do feio. E meu lado da escuridão estava realmente furioso por minha inautenticidade, para agradar as pessoas em volta de mim. Então eu só apresento a minha parte boa e essa parte da minha escuridão, ela veio muito à tona na minha experiência. De fingir ser um ser humano civilizado, enquanto nós como seres humanos estamos matando o meio ambiente, a gente está vivendo de uma forma totalmente inautêntica e a gente está, na verdade, se matando nesse processo. Isso me lembrou uma citação de Jung que fala: nenhuma árvore, disse, pode crescer para o céu a menos que suas raízes desçam para o inferno. O trabalho da sombra e mergulho da escuridão é extremamente necessário agora, nesse momento da minha vida. Quarta parte, auto-amor. Eu vi o quanto eu precisava de amor. Algumas memórias muito antigas foram trazidas para mim, sobre minha infância, relacionamentos passados, coisas que eu nem lembrava enquanto estava sóbria ou consciente. Mas eu tinha que enfrentar essas coisas, um por um, e não podia ignorar ou virar o rosto como eu costumava fazer. E na verdade eu tentei ignorar, mas o cogumelo, ele acabou esfregando tudo na minha cara, que eu não queria ver, que eu não estava pronta para ver. Cada vez que o meu eu superior me mostrava como eu realmente sou e não quem eu penso que eu sou, o meu ego reclamava como se fosse uma criança. O meu rosto fazia um semblante meio rabugento de não fui eu não faço isso. E eu lembro de quando o Matt Kahn disse que o ego não é uma coisa ruim, ele é como se fosse uma criança selvagem e a gente precisa tratá-lo como tal, ensinando como fazemos com uma criança, com amor e paciência, porque ele sempre estará lá até a gente morrer. Acho que as pessoas iluminadas ainda têm seus egos, mas elas não são controladas pelo ego e elas sabem educar os seus egos e controlar, né? A quinta parte, julgamento. Eu adoro falar e estudar sobre autodesenvolvimento, e quanto mais eu crio o meu entendimento dessa realidade e quanto mais sólido esse entendimento dessa realidade se torna, mais eu caio na armadilha de achar que eu sei mais do que os outros e de julgar as pessoas que sabem menos do que eu. Especialmente as pessoas que têm medo do trabalho da consciência. Eu tenho a tendência de cutucar essas pessoas. Então, o jeito que o cogumelo me mostrou o quão ruins são esses meus julgamentos foi assim. Ele fechou minha boca. Minha mandíbula travou. Simples assim. Eu não conseguia abrir minha boca por muito tempo. Eu não tinha noção do tempo, porque, na verdade, não existia tempo, mas parecia uma eternidade. E no começo, eu não conseguia entender por que minha boca estava bloqueada. E o meu ego meio que fez de sonso e falou, o que está acontecendo? E quanto mais eu ignorava o fato de que a minha mandíbula estava travada por conta de como eu uso a minha voz para julgamento, mais a minha mandíbula travava e se pressionava uma contra a outra. E eu me senti como se eu fosse engolir o meu queixo. O cogumelo não desistiu até que eu entendesse e aprendesse a lição. Escute mais e fale menos. Se eu decidir falar, que seja conscientemente. Exorcismo, outra parte, acho que quinta parte. O auge da experiência. Meu corpo estava pirando com a quantidade de energia. Talvez os bloqueios que eu tenho nele. Então comecei a andar pela casa e acabei no banheiro. Sentei lá, não sei por quanto tempo, mas foi a experiência mais intensa da minha vida. Parecia um exorcismo. Havia sons saindo da minha boca que eu não tinha ouvido antes, como um animal. Acho que aqueles ruídos eram a energia que precisava ser descarregada para fora do meu corpo. Eu tenho essa memória traumática do pico, onde quanto mais a energia estava saindo do meu corpo, mais barulhos eu fazia. Era difícil respirar. Meu rosto estava colado no chão e eu estava meio inconsciente, babando. Mas, nossa, foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. Ver tudo o que é feio e nojento
e ver que aquilo também é parte de mim, e ver que eu consigo ser completa, aquilo tudo me mostrou o quão forte que eu sou por passar por aquela experiência, conseguir terminar aquela trip de cogumelos, e o quanto que eu sou capaz. Eu pensei, se eu sou capaz daquilo, o que mais que eu sou capaz de enfrentar? Não só de tomar cogumelos, mas também do meu potencial de crescimento. Não há limite para a expansão do ser humano. A gente mira no céu e seguimos eternamente. A maioria das pessoas acha isso ruim, e um ponto negativo, o fato de que precisamos trabalhar em nós mesmos para o resto das nossas vidas. Mas isso é exatamente o que eu considero ser a coisa mais fascinante e motivadora da vida. A última parte. Amor. Amor, amor, amor. A maior lição. O que eu e o mundo precisamos é amor. Quando as pessoas falam comigo, eu não preciso julgá-las. Toda pessoa precisa de amor, especialmente de si mesma e depois dos outros. É difícil para nós admitir isso, mas é a verdade. Então percebi que tenho pensado com a minha mente e não com o meu coração. É bem clichê, e é óbvio dizer que eu sou uma pessoa com o lado direito do cérebro, que eu sou mais emocional, criativa, centrada no coração, mas eu tenho lido como uma louca e estudado demais. Não estou dizendo que não adianta, tenho um alto nível de curiosidade sobre o trabalho sobre como é que a realidade funciona e o trabalho da consciência, mas o meu coração é o meu centro. Aquele foi o meu grande momento de descoberta. O amor ele está livre de julgamentos. O amor não tem certo ou errado. Ele apenas é infinito. É a nossa verdadeira natureza. Quanto mais damos, mais temos. Só posso amar os outros me amando incondicionalmente. E não foi uma pessoa muito amorosa comigo ultimamente, porque me falta amor próprio. Minha mente está sempre tentando entender e ver a lógica em tudo e em todos. Decidi a partir de agora apenas abraçar e aceitar os mistérios da vida, manter minha curiosidade viva, mas estar ciente de que preciso entender tudo para ter uma vida plena. Isso me lembrou do Matt Kahn. Você é o criador de tudo, e você não se lembra de ter criado porque foi criado antes que a memória fosse imaginada. Novamente, você é o criador de tudo, e você não se lembra de ter criado porque tudo foi criado antes que a memória fosse imaginada. E também o Einstein disse em seu poema: nunca perca a curiosidade sagrada. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. Não podemos deixar de ficar maravilhados ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da estrutura maravilhosa da realidade. Basta tentarmos apenas compreender um pouco desse mistério a cada dia. O insight foi aliviante. É bom não entender como a realidade funciona e eu não preciso ficar obcecada por ela o tempo inteiro, então eu relaxei. Depois da trip, minha viagem em si não foi nada agradável, né? Revendo tudo. Não foi agradável, não foi divertida, mas eu vejo a beleza dessa escuridão que eu enfrentei. O amor está em todas as partes, inclusive nessa escuridão, até nas coisas feias. Então eu estou muito feliz com o que eu ganhei de toda essa experiência. Estou planejando trabalhar mais com cogumelos, com mais frequência, e talvez 1 ou 2 vezes por mês, apesar do meu ego não estar tão feliz. Eu tive um momento difícil hoje. A integração foi foi difícil para mim. Sinto que entendo um pouquinho do que os cogumelos realmente podem fazer e estou animada para mais. Então essa foi minha experiência. Eu lembro até hoje, essa foi uma das experiências mais profundas que eu tive com cogumelo. E eu, falando um pouco sobre a experiência agora, eu não indico que vocês tomem bastante, uma quantidade alta no começo, porque se vocês conseguem ver aqui na minha descrição, hoje vendo, na época eu não entendia, mas eu tomei uma quantidade muito alta e eu não estava preparada para aquela quantidade. E o que aconteceu foi que eu fiquei inconsciente, e porque eu fiquei inconsciente eu fui incapaz de conseguir integrar aquela experiência. Enquanto se eu tomar um pouquinho, e eu lembro que depois dessa experiência eu passei um tempão sem tomar cogumelo porque eu meio que fiquei traumatizada. Pensa, grande parte da experiência o meu rosto estava colado no chão. Aquela hora que eu fui no banheiro eu fiquei ali inconsciente, talvez por horas. Então assim, foi uma quantidade muito alta para alguém que estava começando, e porque foi alta, eu não fui
não consegui lidar, né, com a experiência. E eu fiquei inconsciente. Quando eu caí inconsciente ali, fiquei, o tempo não existiu, sei lá pra onde é que eu fui, obviamente que o cogumelo tava trabalhando dentro de mim, mas é muito melhor eu fazer quantidades menores e fazer com maior frequência para que eu tenha a oportunidade de integrar, né, aquela experiência na minha realidade, porque a gente tá usando psicodélicos para participar dessa realidade aqui, que tem na nossa frente agora. Quando a gente vai para a experiência psicodélica, a gente está em outras realidades. Então a gente está pegando algo daquela realidade para trazer para essa realidade aqui. E é necessário que a gente esteja consciente de certa forma. Não sei se eu tomaria essa quantidade até hoje em dia mesmo. Eu acho que é uma quantidade grande, até porque eu sou sensível dependendo do psicodélico. Mas muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Vendo hoje assim vários feedbacks, foi de certa forma traumatizante para mim se eu for pensar. Hoje em dia eu penso 10 vezes antes de ter uma experiência psicodélica, principalmente dessa quantidade, porque acaba retraumatizando. Eu puxei muita coisa aqui do meu passado nessa experiência que eu não estava pronta para ver. E porque eu não estava pronta para ver, e talvez eu não estivesse fazendo terapia na época, ou não tivesse suporte de pessoas em volta de mim, ou às vezes nem soubesse o suficiente sobre autodesenvolvimento, eu tinha acabado de começar a minha jornada, acabou me traumatizando, ou talvez retraumatizando, porque eu puxei coisas que eu não consegui processar. Então é isso, minha review, eu espero que vocês tenham gostado, me dá um feedback aqui, me fala sobre a experiência de vocês também, que eu adoro comentar, adoro ouvir, e é isso, até a próxima.